Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que realmente seja a nossa oração. E sem mais demora, vamos nos colocar de pé e vamos receber a nossa irmã Marta. Ela é da Igreja Assembleia de Deus, do pastor Benedito Santana. E ela hoje não pôde trazer seu filhinho, mas ela está conosco e estará palestrando. Vem, irmã, em nome de Jesus. Vamos orar por ela. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom. Tu sabes, ó Deus, das nossas necessidades. Tu nos conhece no profundo. Tu sabes as nossas intenções, Senhor, do nosso coração. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela irmã Marta, por estar aqui, Senhor, conosco. Deus, que neste momento, Pai, ela possa deixar de lado, Senhor, todo o seu conhecimento, mas que ela deixe o Espírito de Deus envolvê-la, que ela possa dar liberdade ao Teu Espírito nesta tarde, Senhor. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto, Deus, para ouvir a Tua voz, para aprender, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Senhor, muitas das vezes, ó Pai, nós erramos porque nós não conhecemos e nem buscamos, ó Pai, Te conhecer. Como diz a Tua palavra, Pai, que nós precisamos prosseguir em Te conhecer, Senhor. Deus, nesta tarde, nós queremos Te conhecer mais profundo, mas através da Tua voz e da Tua palavra. Abençoa a Tua filha, Senhor. Usa poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Podem assentar, fiquem à vontade, porque eu também estou à vontade. Eu estou feliz por poder estar aqui junto com todos vocês. Estou feliz porque Deus me deu esse privilégio. Alexandre, meu filho, você pode me emprestar um pedestal desse? Você que hoje veio com uma blusa alva mais que a neve. E eu vou pedir perdão ao irmão do som, mas eu posso pegar aqui esse pedestal? Você não vai ficar chateado não, né? Ah, muito obrigada. Por que vocês foram chamar a Flávia para vir aqui hoje? Irmãos, eu fico feliz também porque eu já vejo alguns rostos que são familiares, a Jaciara. Eu lembro muito bem de você. A Marta. Eu posso não lembrar o nome porque a minha idade já não permite mais. Depois dos 20 a gente fica um pouco esquecida. Mas eu também lembro de você, de blusa cinza. Me perdoe por não lembrar o seu nome, mas eu me recordo de você. Oi? Rosângela? Pois é por aí. Eu sou da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro, até parece que a gente está em outro estado, né? Aqui em Benfica, com o pastor Timóteo, com o pastor Benedito Santana, e nós estamos servindo ao Senhor ali na congregação no Recreio dos Bandeirantes. E o meu pastor sabe que eu estou aqui, isso é um perigo muito grande. Mas, para mim, é um privilégio poder estar aqui, porque quando em se tratando de orar por filhos, nós mães, os pais também têm um coração muito amolecido. E às vezes nós damos, eu confesso, pelo menos eu dou muita moleza para o meu filho. Mas eu estou pedindo a Deus que se Ele permitir que eu chegue a ser avó, que Ele me ensine a ser mais rígida. Mas nós estamos aprendendo com o Senhor. E nós vamos hoje, em rápidas palavras, eu quero repartir com os irmãos algo que está no nosso coração, que vem já de algum tempo. E nós vamos falar, seremos bem breves, sobre Ana. Ana, quantos aqui conhecem? Não é aquela sua vizinha, não é aquela sua tia. A Ana, que teve um esposo chamado Elcana, que teve que dividir as atenções com quem? Penina. Olha, mas tem muita gente inteligente. Esse rapaz bonito aqui, quem é, Margarete? Ah, que Deus te abençoe, meu filho.
Então, Ana, ela vivia, me perdoe toda hora colocar óculos, mas eu também não enxergo bem. Eu mudei muito, Flávia, mudei, engordei, fiquei um pouco cega e perdi um pouco de audição. Então, vocês vão orando aí por mim. Ana, ela tinha um desejo no seu coração. Quem é que sabe qual era esse desejo que Ana tinha em seu coração? Ter um filho, eu acho que ela era um pouco louca. Eu também já tive esse desejo, eu queria 3. Mas na primeira eu falei assim, não, Jesus, eu vou ficar por aqui porque está bom demais. Então Ana tinha um desejo em seu coração de ser mãe. E eu acredito que toda mulher, mesmo que ela queira ser bem atualizada, não, eu não vou, eu não quero, eu não preciso, eu já me basto. Então eu creio que toda mulher, ela tem lá no fundo o desejo de ser mãe. E Ana não era diferente. Só que ela não esperava ela não sabia o que lhe esperava. Então, Ana orava ao Senhor já pelo seu filho. Ela pediu a Deus um filho varão. E muitas de nós queremos, às vezes, orar e impor a Deus condições. Eu quero dessa forma, porque se tu não fizeres, eu vou ficar muito chateada, Senhor. Mas Ana pediu a Deus um filho varão. Vamos abrir as nossas Bíblias? Quem é que trouxe a Bíblia? Pode dizer assim, amém. Ah, eu ouvi. Vamos abrir as nossas Bíblias? Em 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos bem longe um do outro, não tanto. O versículo 19 diz assim, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa Ramá. O versículo 20 já diz, e sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Vamos pular para o versículo 24. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era um menino ainda muito criança. 25, 26 e 27. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino Eli, e disse ela, ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. O que Ana disse para Samuel que ela tinha de fazer? Eu tinha vindo aqui para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Quando Ana diz, por esse menino orava eu me recordo que muitas de nós, por diversas vezes, dobramos os nossos joelhos e entregamos a Deus determinada causa. Mas nós queremos dar uma ajuda ao Senhor, pensando nós que Ele precisa da nossa ajuda. Ana tinha que fazer a parte dela. Ela orava, pedindo ao Senhor um filho, e o seu esposo, com muito amor, ele tratava com muito carinho daquele caso também. Vocês estão me entendendo. Ele procurou também fazer a parte dele. E quando é que Ana teve o seu filho? Depois que ela orou ao Senhor, depois que ela disse, Senhor, se tu me deres, eu vou oferecê-lo a ti. É uma grande responsabilidade da nossa parte, prometer alguma coisa ao Senhor, fazer um voto ao Senhor. Senhor, ele é teu. Eu lhe prometi, então eu vou lhe entregar. Do Senhor o pediu, quando eu orava ao Senhor. E o versículo 27 diz, por esse menino orava eu. A oração, irmãos, é o meio que Deus nos deixou para que nós possamos nos comunicar com Ele. Um meio de termos uma conversa mais íntima. O mundo lá fora não entende esse meio de comunicação que nós temos com o Senhor. Eles acham que às vezes nós estamos até bêbadas, como Ana foi vista como uma bêbada, como uma embriagada. Mas somente nós temos esse privilégio de chegarmos diante do Senhor com um coração sincero, um coração contrito, porque a palavra de Deus nos diz que a um coração desta forma, quebrantado e contrito,
o Senhor não desprezará. E foi exatamente o que aconteceu com Ana. Vamos ver os aspectos da oração. Comece a orar adorando ao Senhor. Por diversas vezes você quer trocar as situações, inverter tudo, né? Você começa a orar, Senhor, olha, tu sabes que eu preciso. Você nem acabou de entrar no Santo dos Santos. Senhor, eu estou precisando. Comece adorando ao Senhor. Faça um carinho no coração do Senhor. Não é assim que seu filho faz contigo? Quando ele vem com muito amor, com muito carinho, você já pergunta, o que você quer, hein, rapaz? O que você quer, menina? Para onde você quer ir? Me diga logo, porque eu já estou entendendo o que você está querendo. Assim mesmo é o Senhor para conosco. Um dos aspectos da oração, comece adorando ao Senhor. Seja esperto como seu filho é. Não chegue assim, Senhor, olha, eu estou precisando, eu quero comprar aquela bolsa. Não, Senhor, mas aquele vestido que a minha vizinha me mostrou e me deu o cartão da loja, é aquele que eu quero. Adore primeiro ao Senhor. Nessa adoração, você vai também quebrantando o coração do Senhor. Mas é dessa forma, quando você se põe diante dele, Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, não há outro igual a ti. Senhor, eu não consigo viver sem a tua presença. Qual é o pai que não vai se render a um carinho desse? Então, comece adorando o nome do Senhor. Qual o segundo aspecto da oração? Gratidão. Agradeça a Deus. Senhor, eu te agradeço por tudo. Pelos livramentos, aqueles que eu pude ver, aqueles que eu ainda não consegui ver porque tu não permitiste. Senhor, até pelas lutas, eu também te agradeço. À medida que você vai agradecendo ao Senhor em oração, você também vai quebrantando o coração dele. Como se o coração dele fosse de pedra, né? Mas faça essa massagem no ego do Senhor. A intimidade que você consegue gerar através da oração com o Senhor é algo que nenhum outro ser humano consegue na presença de qualquer outra pessoa. Quando você, cristão, quando você, meu irmão, minha irmã, se dispõe a entregar a Deus em oração a sua adoração, a sua gratidão, os frutos que você vai colher serão frutos de bênçãos para a sua vida e para a vida da sua família. Um outro aspecto da oração, a confissão. Quantas vezes nós queremos chegar diante de Deus e ter essa comunhão que devemos ter diariamente sem confessar os nossos pecados? Irmãos, aqui não tem super-homem, aqui não tem mulher maravilha, todos nós pecamos. Aquele que diz que não peca diariamente, ele já está pecando. O meu filho de 5 anos, eu digo, você está pecando demais, João Pedro. Estou pecando não, ele já pecou, meu camarada. Mas diariamente nós pecamos. Então, quando você for se prostrar ao Senhor em oração, procure ter esse cuidado. Senhor, eu confesso os meus pecados, mas eu te peço perdão, porque somente tu tens a capacidade para perdoar os meus pecados. O quarto e penúltimo aspecto da oração, a intercessão. Não ore somente por você. Não pense somente nas suas necessidades. Não pense somente naquilo que você quer, nos seus desejos, né? na realização dos seus sonhos. Não, pense em pessoas que diariamente passam por você. Olha, você vai para a igreja? Ora por mim. Não é assim. Muitos de vocês já ouviram isso e vão continuar ouvindo. Ah, você vai para a igreja? Ore por mim. A minha vizinha, semana passada, bêbada que sofre. Jesus, tem misericórdia dessa mulher. Se você riscasse um palito de fósforo a 1 quilômetro de distância, eu acho que ela ia explodir. Mas ela bebe, que é uma maravilha. E ela, quando bebe, ela se transforma. Eu não aguento nem conversar com ela, porque ela mora no primeiro andar, eu no segundo, e lá de cima eu já ouço os gritos dela. Eu falei assim, ela está bêbada. E quando eu fui descendo para ir para o chá das mulheres lá na congregação, e ela, quando bebe, os olhinhos dela ficam se rodando, e eu não aguento, eu começo a rir. Eu falei, Jesus, tu não me chamas para lidar com bêbado, não. Isso não é a chamada que tu tens para mim. E ela começou a gritar, Marta, você vai para a igreja? Vou. Então você ora por mim. Aí o meu marido olha para ela, eu falei, eu não consigo olhar, senão eu vou rir. Né? E os olhinhos dela lá, e ela com a bochecha vermelha de tanta cachaça. Eu falei assim, Senhor, tu tem misericórdia. Quantos nos pedem oração e nós não nos lembramos de orar por ele? Por quê? Porque nós só pensamos na nossa comodidade, no nosso bem-estar.
Quando você dobrar os joelhos ou de pé mesmo, quando você for orar ao Senhor, lembre de interceder por aqueles que precisam. Lembre de interceder principalmente pela sua família, porque ali é que você vai dar testemunho de que você serve a um Deus vivo, justo e verdadeiro. E em último lugar, a petição. Ah, Marta, mas por que em último lugar? Porque você vai pedir pouquinho por você. Não seja egoísta. Para com isso. Por que você precisa tanto? Quando você se dispõe a pedir menos para você e mais interceder ainda mais por outras pessoas, o Senhor se encarrega de dispensar a bênção na sua vida. O Senhor se encarrega de atender o menor que seja, por menor que seja o teu desejo. O Senhor vai se encarregar, porque Ele vê em você um servo fiel, dedicado, uma boa dona de casa, um bom chefe de família, um servo digno de receber todas as bênçãos, a sorte de bênçãos que Ele tem para dispensar. Então, a partir de hoje, você não vai mais orar pedindo a Deus por sua vida em primeiro lugar. Interceda, adore, agradeça, peça perdão pelas suas falhas e, por fim, aí você pede por você. Jesus, agora tu sabe o que eu preciso, eu já fiz tudo isso, agora, ó, abre as portas aí, porque o negócio está ficando estreito. Então, a quem eu devo orar? A Deus, em nome de Jesus. Porque Deus é o Senhor de todas as coisas. E Jesus, através do Espírito Santo intercedendo por nós, Jesus vai ali também, dando uma forcinha. Olha, Senhor, tá aí, tá vendo, Pai? Ela está precisando. Abre a porta. Tu tens poder. Vai quebrando correntes, vai quebrando cadeias. A partir do momento que você ora a Deus, em nome de Jesus, as bênçãos também virão para a sua vida. Como eu devo orar? Com o coração quebrantado e contrito. Ah, eu não preciso só estar de joelhos? Não. Você pode estar orando na beira do fogão, você pode estar orando lavando roupa, você pode estar orando dentro do metrô cheio. Ao invés de você murmurar, vá orando. O meu esposo, ele tem uns 7 anos de crente, de convertido. Mas às vezes eu digo para ele, você ainda não se converteu não, rapaz. E eu, com 45 anos, apesar, né, que ninguém diz que eu tenho 45, dizem por aí que eu tenho 22, eu não sei se é a minha idade mesmo que eles acham que eu tenho, ou se é cara de maluca, porque dizem que 22 é maluco, né? Eu falei assim, alguma coisa está errada aí, mas eu vou continuar pensando que eu tenho 22. Então, ele sempre fala comigo, você pensa que você tem 45 anos de igreja, você sabe mais do que eu? Eu falei assim, não sei não, mas não sei mesmo. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, um dia que nós estávamos conversando sobre o posicionamento para você cristão orar. Eu falei para ele assim, dobra os joelhos, ora, clame ao Senhor. E ele, não, você um dia me ensinou, e para que eu fui ensinar aquilo para ele, camarada? Ele não quer mais dobrar os joelhos. Você um dia me ensinou que eu posso orar deitado. Eu falei, você pode orar deitado. Mas você já observou que há situações que nós passamos, que você deitada orando, parece que as coisas não se movem, não acontecem. Você precisa se rasgar, você precisa se jogar. Parece que quando você faz isso, dá aquele grito, o Senhor diz, agora eu te ouvi, rapaz, agora eu te ouvi, mocinha, agora eu vou te atender. Há situações em que você entra diante de Deus, na presença do Senhor, para orar, e não adianta que você não consegue só falar, Senhor, eu estou aqui. Há momentos em que você não tem palavras. Não vamos ser hipócritas. Passamos por situações difíceis, passamos por perrengues na nossa vida, em todas as áreas, na vida financeira, na vida espiritual, porque, como disse, aqui não tem super-homem. Às vezes nós estamos tão caidinhos que não conseguimos abrir os nossos lábios para falar com o Senhor, mas somente as suas lágrimas já vão lavando a sua alma. Somente as suas lágrimas já vão te limpando, e Deus entende as suas lágrimas. Deus entende muito bem. Não precisam 1000 palavras. Somente uma lágrima sua o Senhor vai entender. Que Deus te conserve assim, com lágrimas nos olhos sempre, para que possam limpar a sua visão espiritual. Não existe oração
poderosa. Eu vou ali na casa da Martinha, lá no Caju, porque lá tem uma irmã que é vizinha dela que tem uma oração poderosa. Poderoso é o nosso Deus. Ele sim faz as proezas aparecerem nas nossas vidas, faz coisas boas surgirem, faz obras serem manifestas, mas somente pelo seu poder. Não acredite se alguém falar, eu tenho uma oração poderosa. Não, poderoso é aquele que ouve e pode atender a sua oração. Quando é que eu tenho que orar, Marta? Em todo o tempo. É a Bíblia quem me diz isso. E eu creio piamente. Eu creio em tudo que a Bíblia diz. Lá naquela passagem sobre Jonas, quando a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe, se a minha Bíblia dissesse que o Jonas foi engolido por uma sardinha, lá eu ia acreditar, porque é a palavra de Deus que me diz. Eu nunca vou duvidar dessa palavra. Então a Bíblia me ensina, ela me diz que eu devo orar em todo o tempo. Quem é que tem aí a sua Bíblia? E pode abrir em Efésios, capítulo 6, deixa eu ver se eu estou enxergando bem. Isso, Efésios 6, no versículo 18. Efésios fica logo depois de Gênesis e antes de Apocalipse, viu? Efésios 6, 18. Quem é que pode ler? Alguém com uma voz bonita. Eu vi que tem rapazes aí também, não tem só mocinhas, né? Mas ali, sim, pode ler, por favor. Então, é somente na parte da manhã que eu devo orar? Somente ao dormir? A Bíblia me diz, orando em todo o tempo. Isso é diuturnamente. Marta, ninguém consegue ficar ligado, antenado o tempo todo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da vida. Eu posso trabalhar, mas ali orando, Senhor, tu está vendo? Olha a situação aí. E está no trabalho, está na empresa, tem alguém te perturbando, você tem que entregar um projeto. Senhor, o inimigo está furioso, dá um jeitinho aí. Às vezes não é o inimigo não, gente. Vigie, não estou aqui como defensora dele não. Faça a sua parte, mas continue orando. Se é ele quem está te tentando, se é ele quem está te atrapalhando, o Senhor vai dar um jeito. Então, em todo o tempo, não somente no caso aqui das Déboras, do grupo, né, que trabalha com as Déboras, não somente quando seu filho está doente, quando seu filho está numa necessidade maior. Eu orava, irmãos, eu casei há 6 anos atrás, e eu já casei uma mulher madura, né? E eu falava para o Senhor, se chegar aos 40 e eu não casar, nem adianta, eu não quero. Era muito abusada, mas eu estava querendo encostar Jesus na parede como se fosse resolver alguma coisa, né? É que eu queria casar logo e não aparecia nada. Mas antes de aparecer essa bênção maravilhosa, que se ele entrar por aqui, vocês vão se assustar, tanta beleza. É muito bonito, meus povos. Demorou, mas Jesus caprichou naquela vida. E antes de conhecer o que hoje é meu esposo, eu já orava pelos meus filhos. Eu, às vezes, me pegava ali na casa do meu pai, olhava para lá, para cá. Minha mãe saía muito para pregar, e às vezes eu ficava dia de sábado, domingo em casa sozinha. Meu pai ia embora para a igreja, eu ficava lá sozinha. E eu danava a pensar na vida, e eu só pensava na vida de casada. Mas que absurdo, moça encalhada é uma tribulação. Eu só pensava em vida de casada, eu ficava assim, Senhor... Irmãos, confesso para vocês, mas não contem para ninguém, que lá na minha igreja ninguém sabe. Eu até alisava a minha barriga, Senhor, abençoa o fruto do meu ventre. E eu não sabia o que me aguardava, igual a Ana. Mas hoje, irmãos, para a glória do Senhor, eu me coloco exatamente como Ana, quando ela orava. Por este menino orava eu. Não deixe para orar pelo seu filho quando ele está na prova. Como a irmã que ministrou o louvor disse, que nós não podemos impedir que ele não passe pelos apertos da vida, que ele não sofra as consequências. Isso é para que ele amadureça. Ele vai sofrer as consequências dos seus atos, sim, mas eu, como mãe, vou estar aqui na retaguarda. Senhor, amadurece, vai trabalhando, vai moldando, vai fazendo como tu queres. E eu já orava pelo meu filho. Quando eu caí na real, que eu não tinha nenhum pai para o meu filho, eu falei, Senhor, eu acho que velha e maluca, eu já estou. E eu tive, se eu chorar aqui, os irmãos me perdoem, eu tive em minha casa um grande exemplo de oração. Como eu sou cristã desde que nasci, eu acho que no meu bercinho já havia uma plaquinha assim, assembleiana, crente.
crentona. Então, como eu sou crente desde que nasci, a gente sempre cresceu acostumada com oração, né? Vai para o círculo de oração e tal. E hoje está completando 1 ano, irmãos, que eu vi minha mãe viva pela última vez. E por isso que eu digo, se eu chorar, vocês me perdoem. O meu coração aqui está apertadinho. Depois de amanhã, completam 1 ano que minha mãe passou a estar com o Senhor. E minha mãe era um exemplo de oração para mim. Ela orava dia e noite. O telefone lá em casa eu chamava de telebênção. Porque naquele telefone orava, naquele telefone tinha aconselhamento. Eu falei, Jesus, eu não estou aguentando. Ela, Marta, é assim mesmo, casa de pastor. Eu falei, não é assim não, porque eu não aguento. O telefone tocava, irmãos, até de madrugada. As pessoas pedindo oração. Mas sempre tem alguém para te ajudar em oração. Não é por isso que você vai deixar de orar, não. E aquela mulher orava por mim dia e noite. E eu sabia, e eu gostava. Eu estava coberta por oração. E quando eu estava para casar, ela me confessou, ela e meu pai, olha só, eles falaram assim para mim, olha, Deus te deu vitória porque nós perseveramos em oração. Eu, tá bom. Marta, porque todo rapaz que aparecia, e eram pouquíssimos, eram contados nos dedos da mão do Lula. Muitos poucos. Então, ela falou, todos os rapazes que apareciam, nós íamos para o joelho e orávamos. Senhor, se não for esse, tu tira. Eu falei, então a culpa é de vocês. O negócio demorou, porque todo mundo você falava, Jesus, manda correr. Eu falei assim, agora eu entendo por que demorou tanto. Mas, irmãos, em 1 ano e 1 mês, eu conheci esse que é meu esposo, namorei, noivei e casei. Não me pergunte de onde apareceu o dinheiro, porque eu realmente não sei. Mas o Senhor providenciou. Isso tudo foi fruto de orações. Isso tudo foi fruto de clamor. Porque se você chegar aos pés do Senhor com o coração quebrantado e contrito, se você adorá-lo como ele deve ser adorado, se você confessar os seus pecados, dizer que você errou, que você tem consciência de que é um pecador, se você interceder por aqueles que precisam de ajuda e pedir a Deus que atenda a sua oração, o Senhor vai atender a sua oração. A coisa mais difícil na congregação onde eu trabalhava ali na Barreira do Vasco era alguém acreditar que eu ia me casar. Isso para mim era frustrante. Irmãos, como eu chorava. No final do ano, nós éramos aqui da Assembleia de Deus São Cristóvão. No final do ano, nós íamos todos para o culto da passagem de ano. E quando terminava o culto, os irmãos iam um abraçar o outro. E sempre, não era 1, 2, não, irmão. Era mais ou menos 1 de 10 diante de Deus. Irmã Marta, esse é o ano da tua vitória. Eu tinha vontade de matar. E, irmãos, eu ouvi isso por mais... Eu acho que eu ouvi isso uns 25 anos. Eu casei com 30 e ia fazer 39. Eu ouvi muito isso. Aí vinha outro no meu aniversário. Marta, o Senhor me mandou dar para irmão Salmo 40. Eu já rasguei o Salmo 40 da minha Bíblia, eu não aguento. Irmãos, aquilo me fazia chorar. Porque eu tinha consciência disso, eu percebia que eu era motivo até de zombaria, porque eu falei assim, todo mundo vai e você não, né? Aí me casa uma coleguinha lá no Caju, e ela tinha um probleminha na perna. E o tio dela chegou para mim no dia seguinte, mas até minha sobrinha Pernetinha conseguiu e você nada, irmão. Eu falei para esse pastor, tem muita intimidade com ele, eu falei assim, eu só não mato você porque tu é mais velho e usa óculos, senão eu ia te quebrar todinho. Irmãos, aquilo me magoava. Eu não deixava ninguém perceber, né? Eu mantinha a pose, me arrumava, fazia o cabelo e ia embora. Até que um dia eu cheguei em casa e eu não aguentei. Eu dobrei meu joelho no meu quarto e comecei a chorar. Eu falei, Senhor, para com isso, não é possível. Todo mundo vai, Jesus, a fulana. Senhor, não é possível. Eu não acho que eu não sou mais feia que ela. O negócio está muito sério para o meu lado. Irmãos, o menino falou assim, Marta, tu está subindo. Eu falei, já estou descendo. Né? E quando falava assim, Marta, fica no Salmo 40. Eu falei assim, eu já estou naquela passagem que diz assim, aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Vem. Porque o negócio estava sério, meus irmãos. Mas eu não esquecia que as orações, a súplica da minha mãe estavam diante de Deus.
E ela pedia por mim assim, Senhor, manda aquele que tu queres, e não aquele que ela quer. Eu falei, mas ainda tem esse negócio? Olha, e eu vou ser sincera para vocês, Deus atende a oração de uma mãe. A melhor coisa que você pode deixar para o seu filho não é ouro, não é herança nenhuma, é a oração guardada diante de Deus, para que no tempo certo Ele dispense a resposta das suas orações para a vida da sua família, para a vida dos seus filhos. Então, ore em todo tempo, não se canse de orar, mesmo que tudo esteja escuro, mesmo que não pareça nem uma luzinha no final do túnel, mesmo que as situações digam, você não vai conseguir, o seu filho vai se perder, ele não vai se perder, porque em nome de Jesus, no tempo certo, o meu Deus vai dar vitória. Ore com confiança em todo tempo. As respostas para a nossa oração, e nós já estamos encerrando. Deus tem sempre uma resposta. Às vezes nós não entendemos. Ele pode te dizer sim e você vai ficar toda feliz. O Senhor me disse sim. Ele pode dizer sim quando a sua oração está de acordo com a vontade dele. Por isso que a Bíblia também nos ensina que devemos orar de acordo com a vontade do Senhor. Tem até um versículo, eu não sei se eu anotei aqui, eu também não... Além de não enxergar bem, eu também não, a memória também não funciona. Mas é um versículo que diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não é segundo o meu desejo. O nosso coração é enganoso. Às vezes nós pedimos algo ao Senhor e achamos que aquilo é bom para nós. É engano nosso. Deus conhece o nosso amanhã. Deus conhece o nosso ser melhor que nós mesmos. Deus conhece o seu filho melhor do que você, onde no seu ventre ele foi gerado. Então, se é segundo a vontade de Deus, Ele vai lhe conceder, porque é para seu bem, é para a glória dEle. Então, a resposta do Senhor para a sua oração pode ser sim, se for de acordo com a vontade dEle. Mas também pode ser não, porque Ele sabe que aquilo que você está pedindo pode não ser para o seu bem, não será para o seu bem. Aquilo pode ser maldição para a sua vida e você, todo bobo, crente que é uma benção. Não, aquilo pode ser maldição, porque nós não sabemos como convém orar. Precisamos pedir a Deus discernimento, precisamos pedir a Deus sabedoria. Ou espere, irmãos, eu perdi as contas de quantos espere eu ouvi do Senhor. E sempre para casar, deixa quieto. Mas eu falava, Jesus, eu já ouvi, se espere outra vez, eu não estou aguentando mais. Eu imaginava, irmãos, sinceramente, que Deus ia pegar um lá dentro do presídio. Vem cá, rapazinho, é você que eu escolhi para casar com a Marta. Você é pintoso, vamos lá, ela quer um bonitão. Então, eu vou tirar você daqui, você vai ficar na liberdade condicional, dorme aqui na cadeia. Olha só o meu pensamento. Eu estava desesperada já, irmãos. E quando você for lá na escola dominical, que de dia você pode ficar na rua, na escola dominical você vai conhecer a Marta, e aí eu vou fazer o mistério lá, e vocês vão se conhecer, e quando você estiver totalmente livre, aí eu permito que vocês casem. E aí eu falei, Senhor, eu não quero ex-presidiário, porque ele sempre foi me dar dor de cabeça. O ex-presidiário, irmãos, ele também merece uma chance de se casar, mas eu que estava no meu egoísmo. E, irmãos, eu ouvi muito espere do Senhor, e numa dessas minhas viagens por pensamento, quando eu pensei que seria um presidiário, o Senhor falou assim, espera, eu estou trabalhando. E um dia minha mãe me chamou para conversar. Meu pai dirigia uma congregação, uma igreja ali em Paquetá, e ele, às vezes, dormia por lá. E minha mãe, vamos conversar. Quando ela falava, vamos conversar, eu falei, Senhor, vai na frente, porque eu já sei que vem negócio aí, hein? Entramos no quarto e ela, vamos dobrar os joelhos, vamos orar. Deus mandou você esperar. E eu, de novo... Já ouvi isso várias vezes. E ela começou a orar, e eu só sabia chorar. E eu fiquei com vergonha dela. Ela falou assim, Marta, para com isso. Se Jesus te der um viúvo, não quero. Se Jesus te der um... Não quero. Eu queria aquele Zezinho, né? Um Zezinho da vida. Ela, Marta, Jesus mandou você esperar porque Ele está trabalhando na vida da pessoa que vai casar com você. Eu falei, você está orando? Estou. Eu falei, então continue orando, porque o Senhor vai trabalhando. Irmãos, eu não tinha dimensão desse trabalhar de Deus, além dele estar trabalhando também na minha vida.
O meu esposo não era crente, ele aceitou Jesus quando ele me conheceu, eu digo que ele acertou na Mega Sena. Então, o que aconteceu com o meu esposo? Até hoje ele é um pouco caseiro. O meu esposo, a vida dele era faculdade e São Januário, atrás do Vasco da Gama. Jesus perdoa, porque ele não sabe o que faz. A vida dele era só essa, faculdade, Vasco da Gama. Era tudo para ele. Meu filho está aí no mesmo caminho. Me ajudem em oração, intercedam por mim. E quando eu conheci meu esposo, ele não era crente, eu falava, eu gostei desse rapaz. Ele é uma pessoa muito humilde. Ele era realmente um exemplo de humildade. Se ele pudesse, mas era uma humildade muito grande. Eu falei, ele é humilde demais, isso já me irrita. Né? Como Deus estava trabalhando na vida dele? Ele estudava muito. Se ele me conhecesse antes, ele não ia estudar a nada. Misericórdia de Deus teve por mim, pela vida dele. Não para me engrandecer, irmãos, nem engrandecer ele, porque ele nem gosta que eu fale isso, mas ele não está aqui, vocês vão guardar segredo. Ele, por esse período que ele passou, ele conseguiu passar para 3 faculdades públicas. E quando eu tomei conhecimento disso, o Espírito Santo falou no meu coração, esse era o trabalhar na vida do seu futuro esposo, e eu não entendia. Eu degladiava com o Senhor, só faltava fazer igual Jacó, pegar o anjo, sacudir, jogar para lá e para cá, deixar de cabelo arrepiado, porque como é que tu não traz esse bendito? Eu estou aqui esperando, que trabalhar é esse? Ele conseguiu passar para o UERJ, para o FRJ e para uma outra aí que eu nem lembro. E depois que ele terminou a faculdade, ele passou no concurso. Irmãos, diante de Deus, o Senhor trabalhou de uma maneira tão tremenda na vida dele, que o Senhor só permitiu que eu conhecesse depois que ele tivesse passado no concurso e tivesse sido convocado. Isso, irmãos, é fruto de oração. Isso não é nada para a nossa glória. Quando Deus falar para você, eu estou trabalhando, confia. Não desconfie do trabalhar de Deus, seja ele como for. Seja ele de uma forma branda, seja ele apertando, seja ele transformando, porque às vezes moldar, transformar a pessoa, isso dói. E eu já passei por essa transformação, ainda continuo passando. Mas a oração também permite, através da oração, que Deus vá trabalhando na vida de alguém. E esse trabalhar na vida do Roberto, para mim, hoje, é para a glória do Senhor. Porque Deus não permitiu que Satanás conseguisse me atrair com pratos dele, com coisas aparentemente maravilhosas. Deus me disse, eu tenho algo melhor para você. Mas por quê? Somente me busca. E eu falei, Senhor, eu já estou cansada, eu estou querendo parar um pouquinho, estou desanimando, a idade está chegando, estou ficando cansadinha. Mas o Senhor dizia, continua me buscando. Então, eu quero que você hoje se conscientize, se você ainda não fez isso, que a oração, ela faz milagres acontecerem. É através da oração que as portas se abrem. É através da oração que elas também são fechadas. É através da oração que livramentos e livramentos são dados para a minha e a tua vida. Quantas vezes o seu filho sai de casa e você não sabe o que pode acontecer com ele? Aí você diz, Senhor, guarda meu filho. Guarda mesmo, Senhor. Dizem que o mundo não tem nada para oferecer. Tem sim. Ele tem coisas imundas, coisas podres, mas ele tem coisas para oferecer para o seu filho, para o meu filho. Eu preciso, cabe a mim, ficar por aqui intercedendo. Mãe, se convença que a sua oração pode mudar o futuro do seu filho. Não permita que Satanás venha colocar na sua mente, no seu coração, porque a sua mente, ela tem que ser guiada pelo Senhor. Não permita que Satanás venha colocar que o seu filho não vai dar para nada, que não adianta você falar, não adianta você insistir. Os nossos filhos pertencem ao único e soberano Deus, o dono de todas as coisas, aquele que enviou Jesus para sofrer por nós. Esse sacrifício foi para os nossos filhos também. Um exemplo de uma mãe que me chamou a atenção aqui no Novo Testamento foi a mulher cananeia. Aquela mulher, ela pediu a Deus, ao Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, porque meu filho está terrivelmente endemoniado. Você imagina o que é você ter que conviver com um filho, com uma filha, terrivelmente endemoniado? Não, você não tem noção.
Você não tem noção do que é conviver com uma pessoa que Satanás vive trabalhando no ser dela, na vida dela, 24 horas por dia. Louve a Deus pelo filho que você tem. Nunca diga que ele não vai dar em nada, porque ele vai dar sim. Terrivelmente endemoniado é uma pessoa que fica totalmente a dispor de Satanás, das artimanhas malignas. O seu filho pertence ao Senhor. Eu estava ouvindo há uns 15 dias atrás, no culto da família na nossa congregação, o pastor Cláudio Honor de Andrade estava dizendo que ele leu que na Alemanha, eu não sei se já está acontecendo ou se está ainda em andamento, que quando uma criança nasce, agora eles vão colocar parece uma pulseirinha, e também na certidão de nascimento, eles vão colocar sexo indefinido. Para que a criança possa, quando tiver uma certa idade, não sei que idade, ela possa definir por ela mesma o que ela quer ser. Irmãos, nós precisamos interceder pelos nossos. Nós precisamos colocar diuturnamente nossos filhos nas mãos do Senhor. Os nossos filhos são frutos para as nossas vidas. Eles são herança do Senhor. Mas Deus não disse para você, olha, é teu, você faz o que quiser. Não, cuida dele. O meu filho, eu estou cuidando dele porque o Senhor me deu ele para cuidar. O dia que o Senhor falar assim, eu não quero mais que você cuide dele, eu vou te levar, Jesus, não me leva agora não, que eu tenho muita coisa para fazer. Mas eu vou dizer, Senhor, então é contigo mesmo. Não pense que o seu filho é aquela sua propriedade. Ele foi colocado na sua vida pelo Senhor, para que você cuide dele e cuide bem. Porque se você não cuidar bem, você pode prestar contas ao Senhor. Então, eu tenho que tratar dele da melhor forma possível. Eu estava muito triste essa semana, porque o meu filho, na escola dele, tem um colega, eles têm 5 anos, e o meu filho fala demais. Eu não sei quem ele puxou. Ele fala, mas irmãos, ele fala muito. Eu fico assim, eu fecho a boca do leão. Ele está falando com quem? Com Jesus? Eu fico com Jesus. Eu não tenho com quem falar, João Pedro, só com Jesus. E ele me conta muita coisa que acontece na escola. E como ele está no futsal, lá na escola, ele fica chateado, porque ele entrou agora no futsal e ele fica tudo enrolado, né? E os colegas fazem gol e ele não, e vem chorando. Aí eu falei, meu filho, olha, um dia a gente perde, outro dia a gente ganha. Aí ele vem chorando, mamãe, você falou que um dia a gente perde, um dia a gente ganha. Eu falei, pois é, hoje foi o dia de perder, né? Amanhã você ganha e tal. Ele ficou injuriado lá com o coleguinha dele, que o coleguinha dele faz gol e ele não. Eu falei, não, mas Jesus vai te abençoar, meu filho, vamos ficar orando. Aí o coleguinha se machucou, ele veio, mamãe, o fulano se machucou. E eu falei para ele, Jesus vai te curar. O meu filho, você é uma bênção? Você falou que Jesus vai curar? Irmãos, sabe quem é esse menino? Ele é eu não sei qual o nome que se dá. Ele bate tambor lá no centro espírita, uma criança de 5 anos. Quando eu soube daquilo, meu coração se contorceu. E eu fiquei sabendo, no dia seguinte ao aniversário dele, um culto de domingo, eu faltei o culto, olha só, eu confessando meus pecados. Fomos para o aniversário do menino, na hora de cantar parabéns, aí a mãe dele, eu agradeço os alunos, o coleguinha da escola, a minha família, e agradeço aos meus irmãos de santo. O meu marido olhou, e tu faltou o culto. Eu falei, você também. Bonito, né? A culpa era só minha. Eu falei, Jesus, e é o melhor amigo do João Pedro. João Pedro, tudo que o menino faz, João Pedro quer fazer igual. Eu falei, Jesus, e agora? Quando foi no outro dia do futsal, o menino bateu no peito falando com o meu filho assim, João Pedro, sabe por que eu faço gol? Porque eu tenho muitas pessoas dentro de mim. Você entendeu? Eu sei que você entendeu, porque você fez, você entendeu? Com quem que seu filho anda? Nós devemos amar os pecadores, mas como Jesus, nós não devemos amar o pecado. Ore por seu filho diariamente. Chore por ele. O seu filho está na escola, você não tem ideia de quantas coisas Satanás está armando para colocar na mente do seu filho.
Você não tem ideia, quando seu filho sai para trabalhar ou para a faculdade, de quantos laços Satanás arma para aprisionar o seu filho. Mas Satanás também não tem ideia de que há na casa desse filho uma mulher, um homem que se prostra diante de Deus em clamor, em oração. E a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Basta apenas você querer. Você pode transformar situações. Você pode fazer histórias mudarem. Nós vemos histórias de homens, John Wesley, Agostinho, que foi um grande teólogo. Foram pessoas que tiveram atrás de si mulheres, genitoras, que clamavam por ele. Agostinho, se eu não me lembro, o Alexandre, que é um camarada, que cabecinha assim, né, de São Paulino, não é à toa, né? Ele é um rapaz muito inteligente. O Alexandre pode me corrigir, mas parece que Agostinho, ele foi se converter 40 anos. Né, com 40 anos de idade, e ele não queria saber de Jesus, devia ser um bandoleiro, um danadinho mesmo. Mas havia uma mulher que orava por ele. Havia uma que clamava. Não desista. Se seu filho está em caminhos tortuosos, continue orando. Se alguém lhe diz para ele, não tem mais jeito, ele já está entregue às drogas. Existe o carpinteiro de Nazaré, que trabalha em qualquer madeira. Ele vai trabalhar na vida do seu filho também. E agora, irmãos, para terminar, hoje eu estava, antes de sair de casa, né, meu marido me deu, né, um presente, pegou meu filho, foi passear, ele viu que eu estava nervosa. Eu falei, Jesus, que alívio. Né? Eu fui ver um vídeo que vocês já devem ter visto por aí, que tá sobre educação, que está rolando por aí pela internet. Eu estava fazendo comida e estava ouvindo o vídeo. E a irmã lá, né, uma evangélica, ela dizendo que essas cartilhas que são distribuídas pelas escolas públicas, né, Martinha? Que tem uma que ensina, fala até sobre drogas, que o autor ainda dá o conselho de que se você, né, aluno, você vai usar o crack, passa um protetor labial para não se machucar, alguma coisa assim. Agora você me diz, ao invés de eu que tenho poder, eu, governo, trabalhar para tirar esse povo do mundo do vício, eu estou ensinando como ele ficar melhor para, né, ficar mais zen, mais... Irmãos, eu preciso orar. Eu não tenho outra saída. O meu Deus diz, se o meu povo, que chama, que clama, que ora, que grita pelo meu nome, se ele orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o que vai acontecer? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ainda diz mais, agora os meus olhos, os meus ouvidos estarão bem atentos à oração que se fizer neste lugar. Que lugar é esse? O seu lar, a sua casa. O Senhor, Ele não vai te deixar na mão. O Senhor não vai te deixar decepcionada. O Senhor não vai deixar você, pai, ficar frustrado. Ele tem algo de bom para você. Basta apenas clamar. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém.